Tá começando agora o De Perto Ninguém é Normal. Eu só convivo, acho que é por isso que eu me tornei psiquiatra, eu só convivo com gente que de perto e às vezes de longe não é normal. Hoje eu estou num lugar fantástico, surpreendente, né, Rei? Surpreendente, o lugar aqui é um lugar mágico, é um Ribeirão da Ilha. E vou entrevistar um amigo meu, Jaime de Souza, o que é? Não, Jaime? José de Barcelos. José de Barcelos. Peraí, Jaime, estamos aqui na sua casa, um lugar que você chegou a morar. Sim. Né? Hoje você mora lá na tua casa. Sim. Aqui embaixo tem o Ostradamos. Né? Mas assim, José de Barcelos. Barcelos é um nome que tem ligação com Portugal. Totalmente, nós estamos ligados a Portugal, até porque a gente mora num vilarejo, numa comunidade açoriana de 1756. Eu acho que a gente tem nossa perninha lá na Ilha Terceira, Faial, naquela região, porque para cá vieram 60 famílias e fixaram seus pezinhos aqui, eu acho que dando origem a esses manezinhos aqui do agora. Então vamos começar do começo, hein? Ó. Barcelos, você tem ideia que a sua descendência, quem que é? O pai Barcelos, o pai Barcelos, né? A descendência, pai e mãe de Jaime, quem que são? Vieram da onde, talvez? Na realidade, assim, ó, a história que eu tenho de meu pai, né? A história que eu tenho de minha mãe da Guarda do Imbaú, da Guarda do Imbaú, veio para cá pro Ribeirão da Ilha com 7 aninhos. A Guarda do Imbaú deve estar ali, ó. Não, a Guarda do Imbaú tá aqui, ó. Atrás aqui, ali, tá Enseada do Brito, aqui Palhoça, região aqui na frente, continental aqui, ó. Então continental. A mãe do Jaime, Guarda do Imbaú, e aí? Com 5 irmãozinhos dentro de uma baleeira à vela que passaram e foram se fixar aqui pela ilha a ilha da Mutuca, que a gente fala que é a ilha aqui da Dona Francisca, que é aqui na frente. Sim. E aí o meu tio era construtor, pescador, e aqui ela era muito pequena, 7 aninhos, criada pelos irmãos, pela família. Aí depois os meus avós faleceram e realmente eles tiveram que aqui realmente fixar terra aqui, criar família aqui. E aí conheceu o meu pai, Manezinho do Rio Tavares. Apelido do meu pai era Marreco. O Marreco. Como ele era muito baixinho, todo mundo chamava de Marrequinho. E com certeza toda a prole dele virou os marrequinhos. Então muitas marrequices nós fizemos juntos, graças a Deus, porque foi uma das pessoas mais felizes que eu conheci na minha vida. O seu pai? Meu pai. Meu pai era muito feliz. Meu pai era muito feliz. Pode ter certeza disso, assim, de uma humildade, de uma gentileza, o que de uma educação. O que ele fazia, Jaime? O que ele fazia? Como é que uma pessoa consegue ser feliz, né? Sim. O que ele fazia? Qual é o segredo, hein? Meu pai tinha a receita da felicidade. Ele fazia as coisas mais simples, da maneira mais simples. Por quê? Ele gostava de criar vaquinha, boizinho, porquinho, e tudo de uma maneira o quê? Para quê? Para o sustento da família. Ele não tinha 10, 20, ele sempre trazia aquilo com muito amor e carinho. E tinha um detalhe, no dia que iam fazer, digamos ali, a morte do bicho ali para virar comida para toda a família, porque nós somos em 7 irmãos, né? Mais alguns que se agregavam ao momento, né? O meu pai pegava e alguém que ia matar o boizinho ou a vaquinha ou o porquinho ali, meu pai pegava e desaparecia naquele dia. Só chegava em casa depois, quando o bicho já estava dentro do refrigerador, porque aquilo doía muito para ele. Então os animais ouviam de longe, os animais meio que faziam referência a ele, assim, de vem cá, estamos precisando de você aqui. Então era muito diferente. E plantava muito aipim, muita mandioca, muita batata doce, muita melancia. E outra coisa, ele não tinha terreno, o nosso terreno era pequeno, e ele usava sempre o terreno de alguém para fazer essas plantações, e lá ele dividia o que ele plantava. De meia, né? Era de meia. Né? A meia. Então, né, quando era farinha, era 1/4, 1/3, 1/3. Era aquela jogada de antigamente, aquele escambo, né? Tinha que ter aquele escambo. Então ele vivia nesse formato. Então esse é um tema que é muito importante para mim, né? Acabei de lançar um livro, O Cérebro e as Emoções, você vai ganhar um de presente. Obrigado. E essa questão do seu pai que tinha a receita da felicidade, ele era uma pessoa apegada às coisas que fazia. Então ele não tinha muito, tinha pouco, mas era apegado. Precisava sair
do cenário para poder depois, né? Sim. Acompanhar lá o destino dos produtos que ele criava lá e tal. Sim. Você criou aqui em Ribeirão da Ilha? Porque nós estamos num paraíso, né? Eu olho aqui o mar, eu olho mata aqui do lado. Você se criou aqui nessa terra? Aqui na realidade eu nasci numa comunidade ao lado aqui que se chama Alto Ribeirão. O que é o Alto Ribeirão? O Alto Ribeirão é uma comunidade onde era uma várzea muito grande que dá vamos dizer, o seu fundo ali para o aeroporto novo, para toda aquela estrutura que tem ali hoje, né, Campo do Havaí. Então você via uma grande várzea ali, onde as pessoas plantavam, onde as pessoas inclusive pescavam, porque ali ainda tem um riacho ali meio assoreado, mas ainda existe. Então a comunidade de Alto Ribeirão, praticamente as pessoas se lançavam muito mais a plantar do que a pescar. A comunidade de Ribeirão da Ilha, freguesia, aqui nessa localidade, aqui Barra do Sul, costeira do Ribeirão, já se lançavam mais ao mar, já eram mais pescadores. Então, quer dizer, temos aqui a freguesia. A freguesia era um lugar onde se fazia as compras, porque tinha a venda da Dona Chiquinha, onde tinha os armazéns de secos e molhados daquela época, onde tinha o depósito da cerveja Antártica, que era daqui de um senhor aqui da comunidade da família Dona Chiquinha aqui, que ele tinha os caminhões, e aqui sediava a Antártica Faixa Azul de Joinville, que era famosíssima. Todo mundo queria beber uma faixa, não pedia uma cerveja, me dá uma faixa. Então eu nasci nessa comunidade, tive o prazer de estar aqui, digamos, aqui, vamos dizer que eu vim a conhecer mesmo a fundo aqui a freguesia, aí em 83, em 82, aí eu conheci a freguesia, porque a gente vinha para cá para dançar o Zé Pereira. Ai, meu Deus, claro. E tinha essa coisa muito bairrista, né? Tu és do Alto Ribeirão, tu és da freguesia. Tem essas divisões aqui, Tinha então. muitas, e há não muito tempo atrás ainda tinha o Clube dos Brancos, olha só, que hoje ainda é a casa do Dr. Murilo Modesto, e tinha o Clube dos Negros, que é a parte de cima da rua onde é a casa do padre. Então tinha essa divisão em Ribeirão. Olha aí, doutor Modesto, eu sei que você acompanha a gente aí, olha só, essa história está ficando interessante. Então você criou nessa região, né? Mais naquele no alto, e você como moleque, quando é moleque, Sim. Você corria por aqui? Na realidade, uma primeira vez que eu me lembro de ter estado aqui foi em 83. Eu vim dar uma volta de bicicleta, meio que descobri... Eu cheguei na Terra aqui em 84. Cheguei em Florianópolis em 84, vindo lá da França. Da França. Né? E você já tinha passado em 80 pelo Exército ou não? Não, eu passei em 84. 1984. O que você fez no Exército aí? No Exército eu cheguei lá, como eu entendia um pouquinho de ler música, partitura de música, tive aulas de música. Quando eu cheguei no Exército, eu pedi para ser inserido na banda de música do Exército. Lá me deram um surdo, me deram um clarim, me deram uma corneta. Eu, como sabia partitura musical, eu logo me adaptei aos dobrados das músicas, de toda a situação. Fui muito bem acolhido, por sinal. Foi um momento muito feliz na minha vida, estar com aquelas pessoas no Exército, embora muita gente diga que os milicos são isso, são aquilo, mas eu vou dizer que lá eu tive uma aula de educação, de respeito, de saber respeitar o próximo, de hierarquia. Né? Eu acho que nada melhor hoje que se falar em respeito, em educação. Né? Um pouco dessa base, ela é fundamental para a gente seguir vários caminhos. Então eu digo que lá eu tive toda a minha autonomia. Você é uma pessoa muito também disciplinada. Olha o que você construiu na cidade, né? Sim. Olha esse legado teu, assim, essa questão. Você está lá como músico no Exército, eu estou sabendo que hoje. Eu sei que você vai se enveredar para o lado do comércio, mas você começou pequeno. Hoje você tem o Ostradamus e uma série de criações, nós vamos falar sobre elas. Assim, mas você começou pequeno. Acho que depois do Exército você teve o seu comérciozinho aqui perto, aqui em Ribeirão? Aí eu parti para minha oficina, porque aos 10 anos de idade, na comunidade de Alto Ribeirão, eu fui ajudante de mecânico. Então eu tive uma história dentro da oficina mecânica nos 10 anos, lavando peça com gasolina, tirando poeira dos Qual carros. oficina que você trabalhou? Era uma oficina bem ao lado da casa do meu pai, a oficina do seu Pedrinho. Era uma chance naquela época, era quase que ganhar na loteria você ser
digamos, menor aprendiz dentro de uma instalação dessa. Hoje é crime, né? Você entrar dentro de uma instalação, né, dessa para trabalhar com 10 anos, o cara seria preso. Não pode deixar trabalhar. Naquela época, não. Eu fui escolhido pelo seu Pedrinho para ser o ajudante dele, lavando peça. Foi premiado ali. Fui premiado, né? Então eu fiquei ali mais ou menos até os 15 anos. Então, talvez isso seja questionável. O rei um dia fez uma campanha de um político aí, e o político estava falando lá na frente das câmeras, né, sobre essas oportunidades de deixar a criança trabalhar, né? E aí eu falei, não sei, não é politicamente correto. Mas assim, vamos lá. Então, você teve até essa experiência com mecânica. Sim. E quando que você vai fazer aquele teu comércio da sorveteria? Não, calma. Aí eu saio do exército. E para onde é que eu volto novamente? Eu volto para a oficina. Do Pedrinho? Não, do Pedrinho já não existia mais. Aí eu volto para minha oficina. Eu resolvo abrir uma oficina. Entende? Meu Deus! Eu fiz assim. O empreendedorismo teu, então, já estava ali, ó. A minha carteira nunca foi assinada. Eu fiz uma carteira quando saí do exército. Aí eu disse, não, eu vou emigrar de novo para dentro da oficina. E sem entender nada, porque o que eu aprendi dos 10 aos 15 não me trazia referência empresarial, nem profissional, mas eu entrei mesmo assim e eu vou aprender e está acabado, porque alguma noção eu já tenho. E aí eu fiquei em oficina até os meus 29, 30, quando eu resolvi desistir da oficina. Um dia eu disse, não quero mais nada disso, porque isso... Já estava casado nessa época? Já estava casado com a Luciana. E aí, mais ou menos ali na casa dos 95, 96, eu resolvo assim, fechei a oficina, não quero mais isso. E aí eu vou para o meu canto, na entrada da casa, que é a herança da Luciana. A casa aqui embaixo, fizemos uma garagem, assim, vendi toda a oficina, vendi carro, vendi tudo. E fiz uma sorveteria. A sorveteria. O caldo de cana, água de coco. Em 97, eu dei um pulinho e fui vender cachorro-quente na própria sorveteria. Em 97 para 98, apareceu um cara muito mais louco do que eu, dizendo, tens que servir ostra porque tu tem um quintal maravilhoso aqui, e tu vai servir ostra porque tu vai ter que melhorar muito mais, eu sei, mas tu vai conseguir. E aí o cara foi embora para a França, me deixou umas ostras para mim cuidar, e eu fui servindo da maneira que eu achava que tinha que servir, era ao bafo, era com temperinhos verdes, cebolinha, tomate, era in natura, e a minha mãe fazia, mais a minha irmã, um peixinho ao molho de camarão e uma anchovinha frita. A família participou um pouco. Participou. Entrou no quintal da casa, aqui embaixo, onde é aquela área bacana do restaurante, onde tem a adega, onde é que tem aquelas coisas todas ali. Entrou, então, um telhado que eu mesmo fui lá e construí, sem nunca ter construído, eu fui lá e fiz o telhado, vendendo sorvete, caldo de cana, água de coco, cachorro-quente. Eu comprei o telhado, depois eu comprei a janela, depois eu comprei o piso, e eu fui montando, e nós fomos usando a cozinha da própria casa. Fomos lutando com as próprias armas que a gente tinha. Usando talher de casa, prato de casa, copo de casa, tudo de casa. Sem ter nada, sem ter um cardápio. Não. Opa, olha só, aí, espera aí, nós estamos em 97, 98. 98. Para preservar a situação lá do defeso, alguma coisa aqui, o governo começou a incentivar as ostras. E eu comecei a participar, comecei a criar ostras também. Sim. E nós chegamos a montar o Umas e Ostras. Umas e Ostras, famosíssimo. Famosíssimo, com o Hugo, né, que já foi do Ressaca. E aí, eu sei que eu reunia com os produtores de ostras para saber desse métier, para saber como é que mexia com isso, tentando incentivar, tentando participar. E você já tinha o Ostradamus ou não? Não, eu tinha o Cantinho Açoriano. O Cantinho Açoriano. Porque aí o Dário do Rancho Açoriano abre o Rancho Açoriano. E eu com o Cantinho Açoriano, assim, isso aí não vai prestar. Tem muita comunicação ali. E eu já estava mal intencionado, comecei a visualizar o Dário. Sim. Comecei a visualizar o Na Casca, que era anterior ao Dário, sim, que foi o primeiro. Sim. O Dário, na sequência, muro com muro, abriu a ideia dele também na garagem do barco, bacana. Puxa. E nessa época já tinha tu, que era o cabeça de tudo. E tu foste o primeiro. Talvez certo? Sim.
Só que nós o teu pegamos era... ostras daqui, É, o pessoal da universidade, semente, uau! E aí você tem a ideia do Ostradamus. aí eu, numa bela discussão com a Luciana lá, trocando uma ideia mais radical, nós servindo cachorro quente para uma senhora, Dona Carminha, um sábado à tarde, me pediu para fazer um buffet de cachorro quente, de sorvete, os 35 netinhos dela. E aí eu, não, vamos fazer sim. Aí eu disse, Luciana, prepara molho aí, porque 4 horas da tarde vai entrar a Dona Carminha aqui, na sorveteria, com 35 netos, para comemorar o aniversário de um dos netos. E eles vão invadir isso aqui. Se prepara, porque o molho não vai dar, o buffet do cachorro quente não vai dar, nada vai dar, eles vão acabar com tudo. E foi de fato, quando abrimos a porta ali, que ela veio com os 35 netinhos, aquilo parecia ser um vulcão. Eles foram já pegando Elma Chips, cachorro quente, sorvete, era caldo de cana. Aquilo virou assim, sabe aquilo, o Tash, sabe? Vixe. O Tash parece que estava ali dentro, ali. Blá, blá, blá. Cara, tem uma hora que tinha sorvete com cebola com sorvete, tava o cachorro quente, tava tudo enrolado o negócio. E aí eu olhei para a Luciana, pede para ela, para Dona Carminha, dá uma organizada, não sei o quê. Pai, e a Luciana chorando, porque a panela do molho tinha acabado. Do molho do cachorro quente. Tinha que fazer outra panela. E era um panelão desse tamanho que a gente já tinha feito para a tarde e para a noite, porque ali 5 da tarde dava um boom de gente querendo comer cachorro quente final de tarde. Virava um pointzinho. Aí eu disse, olha, e tem uma coisa, para de reclamar, porque se tu não parar de reclamar, eu vou trocar o nome que está ali de Cantinho Açoriano e vou começar a chamar isso aqui de Ostradamus. Mas de onde veio essa ideia? Justamente desse momento. Então, aí, em vez de servir cachorro-quente, nós vamos servir ostras. Aí ela falou, ela assim, tu nem pensa nisso, tu vai ficar aqui sozinho, aqui, mas avó, eu saio daqui, uma loucura, pá. Aí esse nome Ostradamus entrou assim, como se fosse uma flecha aqui assim. Tchum! Parece que passou aquele negócio aqui na minha mente. Ostradamus. Eu comecei a me antenar, e na televisão eram as profecias de Nostradamus, o mundo vai acabar em 2000. O nome Nostradamus é conhecido. Sim. Ele cortou esse N e colocou Ostradamus. Peguei... Estou falando que de perto ninguém é normal, nem de longe esse homem aqui. Mas essa eu não sabia. Então peguei uma mídia espontânea que estava fluindo na TV, nas revistas. O papo era, o mundo vai acabar em 2000. Assim? Mas antes que acabe, nós vamos servir ostras. E aí eu botei Ostradamus. Maravilha, olha só que coisa, como é que nasce a criação, né? E depois apareceu ostras e outras coisas, apareceu os nomes, Maria vai com as ostras. O Ostras e Outras Coisas foi, inclusive, eu emprestei para o Luiz da Gráfica o nome, porque eu já tinha prato timbrado com Ostras e Outras Coisas, que era uma segunda ideia minha. Ostras e Outras Coisas. Nasceu daqui também. O Ostras e Outras Coisas, eu emprestei o Reinaldo, né? Eu acho que era o Reinaldo da Gráfica. O da Gráfica, isso aí. Meu amigo Reinaldo, cadê você, Reinaldo? Olha aqui, ó, estamos no programa de Perto Ninguém é Normal, tentando assim realçar realmente as pessoas, como ouvindo a história, como a gente se aproxima mais das pessoas vendo essa história. E você tem lugar, você nasceu num lugar, está nesse lugar e está fazendo a história nesse lugar. Né? Hoje nós já estamos, pulando um pouquinho, nós já estamos com um restaurante que foi referência. Você fez uma coisa maluca que eu pensei em fazer e todo mundo falou assim, não tem jeito, não vai por esse lado. Vou te falar, acho que você vai lembrar. Ali embaixo tem um aquário de ostras. Sim. E essa ideia foi o único lugar que eu vi que tem aquário de ostras e tal. E é possível fazer um aquário de ostras ali? Como é que é o lance do aquário de ostras? Vamos fazer assim, ó, um break e dar de onde vem a ideia. O professor Poli da universidade, o Rogério Poli, ele tinha o depurador de ostras. O que é o depurador? O depurador é uma estação com uma água salgada. Se você puder coletar do mar, você pode coletar. Se não, você pode fazer essa água. Desde que obedeça os padrões para que a ostra aceite se abrir lá dentro e filtrar com aquela água, né? Tem um padrãozinho ali. Aí colocamos ali uma refrigeração para manter essa água em 17 graus, 14, 15, que é uma água que fica em equilíbrio durante o tempo quase inteiro do ano dentro d'água. Então a ostra, quando sai do cultivo, de repente tem um acréscimo de temperatura, mas quando ela chega ali, ela automaticamente ela se abre porque a temperatura está agradável. E outra coisa que tem ultravioleta ali. O que é ultravioleta? Passa a água
devagarzinho na corrente ali, e as bactériazinhas olham para aquela lâmpada ali e vão sendo decepadas. O que é? Vai morrendo. E a gente também ainda tem uma introdução mínima para 1.000 litros de água, a gente tem 50 ml de cloro para poder fazer o quê? Uma asepsia total dentro daquela água. E a oxigenação constante. Então a ostra, ela entra dentro de um aquário, não é bem aquário, é um depurador. Depurador. Ela foge um pouco, porque o aquário... Ou seja, deu certo aquilo. Muito certo. Muito certo. Você virou um produtor de ostra, nós estamos aqui, ó, Rei, mostra ali, Rei. Olha aquelas caixinhas lá em cima, aquelas boinhas lá em cima, é produção de ostra, né? Sim, aquilo ali é do pessoal de São Paulo e a nossa produção de ostras está lá com o Jonas, lá embaixo. Com o Jonas? O Jonas. O Jonas é o nosso cabeça das só. ostras. Que aí eu fiz um cultivo e depois, assim, Jonas, tá aí o cultivo, toca esse negócio, só me garanta que eu tenha que ter ostras. Aí o Jonas hoje é o nosso. Tá com um cultivo você maravilhoso. produzia na melhor água da ilha de Santa Catarina, né? Sim. Você produz as suas ostras, traz para o seu restaurante. Sim. Você consome tudo que produz? Tudo é produzido lá e consumido. Não tem O Jonas trabalha. E hoje ele está lá com uma instalação maravilhosa, organizada, bacana, cinematográfica. Ou o seja, que o Jonas fez hoje é de aplausos. É aplausos. Merece aplauso. Um cara trabalhador, um cara envolvido, um cara conhecedor, sabe o que faz, envolvido até o pescoço, envolvido. Então, inúmeras vezes as pessoas citando o Ostradamus, agora tem o de Coqueiros também, como assim, quer mostrar e ficar orgulhoso da nossa cidade, a gente leva no Ostradamus. Já tive isso numas e outras, numa época, mas assim, é impressionante as pessoas falando bem daqui. Eu, pessoalmente, teve o melhor polvo que eu já comi, foi aqui, trazendo um grupo de pessoas aí do Rio de Janeiro, e foi assim, foi impressionante a maneira que você serviu. Aonde é que você dá, assim, porque hoje eu vejo você um gourmet, né, mexendo com as coisas, fazendo umas experiências, mas assim, onde é que você requintou, fez a coisa crescer da qualidade que você tem hoje? O que aconteceu? Quem é a personagem que mexeu contigo? Eu acho assim, eu tenho uma descrição para mim, né, dentro das propriedades que a gente vai fazendo, acontecendo, criando e recriando, que é o seguinte: não se começa uma casa pelo reboco, né? Não se começa uma casa pelo telhado. Então eu acho que tudo que você fez na vida, desde que a gente começou a trabalhar, começou a ir na escola, começou a conviver com professores, começou a trazer essa troca de informação e de convivência, né, essa contemplação de vida, que a gente foi agregando lá de baixo, porque eu vou te falar uma coisa assim, ó. Vou te dizer uma coisinha para ti, como fala o Manezinho, né? Vou te dizer uma coisinha para ti. Na nossa infância, assim, fazia apologia à pobreza, a coisa era tão difícil. Quando eu trabalhava na oficina, que eu passava numa vendinha próximo da nossa casa, como eu já tinha a possibilidade do meu próprio sustento, de ganhar um dinheirinho na oficina, eu comprava um pão deste tamanho, era um pão gigante, pão de trigo, todo ele é de trigo, né? Mas a gente sempre falou que o nosso pão era o pão de trigo, né? Botava uma fatia de mortadela numa vendinha do lado, pedia para que ela cortasse esse pão no meio, e a metade desse pão eu tomava um café lá na oficina de manhã, e a outra metade eu trazia para casa e escondia dentro do buraco de um fogão, tirava o tijolo e escondia esse pão lá dentro, porque o meu irmão não trabalhava e ele sempre procurava onde é que eu deixava. Então tu vê que a gente já lutava para ter as coisas. Então onde é que eu quero chegar? Que tudo lançado dentro de uma dificuldade na vida, de tudo que você vai se apropriando de conhecimento, de pessoas que têm experiência no que fazem, eu acho que vão te dando a somatória de melhoras, de continuidade, né? Então não é um momento que eu fiz um povo, é um momento que eu fiz as coisas que eu fiz, sempre tentando fazer o melhor para que esse crescimento fosse existindo e melhorando. Então, quer dizer, isso me deu o caminho para mim chegar no povo. Eu estava em Portugal, aí eu... bom! Chegou lá, eu ouvi o povo fazendo, o povo lá, aí eu pensei, o pessoal de Portugal não gosta de tecnologia. O pessoal já está tudo anotando aí, vai pintar uma receita aqui, e aí, ó, lá vai. Aí, eu tô lá em Portugal, olhei, polvo na panela, muita água, muita cebola, tira, molha, bota no dedo, pra cá. Eu pensei, cara, já tem tecnologia para isso. Vamos mudar esse negócio. Então, quando eu cheguei no Brasil, a gente comprou um Rational, um forno alemão que tem vapor,
sob pressão, que tem um software lá, e vamos padronizar esse polvo. Porque tu não pode comer o polvo hoje tá bom e amanhã o polvo tá ruim. Não, se tem um equipamento, você tem uma pessoa treinada, você vai lá e faz esse produto ficar. O polvo é aquele negócio que se você passar do tempo ele fica duro, ou tem umas coisas assim. Tem, e hoje então, você até põe ele no vácuo ali, prepara sim. ele. Então hoje eu tenho até a panela, né? Eu faço até dentro da minha panela. Eu tenho a panela de polvo, que eu criei a panela, criei o vídeo. Tem uma panela, né, para fazer o polvo. Sério? Sim, ela tá ali em cima ali. Ela tá sem a tampa porque eu fui botar um decalque, mas depois... Aquela panela branca ali? É, aquela panela. Vou pegar ela lá para te ver. Olha aí, deixa eu pegar aqui. Só. Essa aqui é a panela. Tá sem a tampa, mas depois a gente mostra a tampa. Aí. Traz a panela aí. Essa é a panela para fazer polvo. Aí. Uau. Ah, Jaime. Essa é a panela. Então, o segredo é esse. Tem água aqui embaixo. Tem água. Aí bota a água aqui embaixo. Temperos. Bota tudo aqui embaixo. Tá. Cebola, tomate, salsa, alho. Sim. Um copo de vinho branco seco. 700 ml de água. Bota esse dispositivo aqui. Bota o polvo aqui em cima. Fecha com papel alumínio. Bota a tampa. Lacra. Lacrou. Lacrou. 45 minutos de fogo. 45 minutos. Vai dar um vaporzinho, o bicho vai ficar top. Vai ficar top. Uau. Vai criar uma pressão aqui dentro. O polvo não vai estar na água. O polvo vai estar só no vapor. E você não perde ventosas, não perde pele, não perde nada. Por isso que eu valorizei. O polvo estava perfeito em termos de beleza. Beleza. Ah, olha só aí, ó. Então é isso aí. Notamos, né? É. Então, essa é uma história do polvo. Mas tem muitas histórias, porque esses que não são normais, né? Sim. Por exemplo, você fez a Itzica. Como é que foi esse lance da cachaça que você também criou histórias? Depois numa loja aqui em frente, agora Sim. tem uma... fez uma franquia, né? Tem um empório, né? Um empório para a gente vender nossas panelas, vender nossos pratos. Inclusive as porcelanas que quebram... eu posso comprar essa panela? Então, sim, essa panela está lá, pode entrar no e-commerce, no e-commerce do nosso Empório Ostradamus, que a panela vai estar lá, amarela, branca, vermelha. Olha e outra aí. coisa que a gente bota o seu nome na tampa da panela, bota uma poesia, escreve. É mesmo? A gente faz a coisa acontecer ali, então, não tem moleza. Vamos lá. Mas assim, o alambique da Intizica, nós tivemos ele até 2005, depois eu vendi para o Dr. Roberto Zimmermann, lá em Blumenau, então foi uma história ali de uns 5 anos, mais ou menos, ficou um alambique maravilhoso, uma destilaria, a gente se lançou realmente a fazer uma coisa bacana, uma coisa bonita, e o Jonas também, na época, era nosso engenheiro agrônomo do cultivo, trabalhou conosco, tinha o Dario, meu irmão, plantamos cana, tivemos... a gente fez uma estrutura muito profissional demais, mas eu vou te falar que aí depois, Dr. Roberto Zimmermann, lá de Blumenau, chegou e, eu queria comprar uma história dessa, não sei o quê, pai, eu sei que a gente negociou e ele comprou tudo, e eu voltei pro meu Ostradamus. Mas como eu tenho formiga no pé, não sei ficar quieto, aí a gente criou o café chamado Tens Tempo. Aí você está embrenhado em Portugal. Sim. Aí o nome Barcelos vai prevalecer em você. Você é um dos importadores de vinho de Portugal também. É isso? Como é que é essa história? Vamos ver. Portugal e o Jaime. Portugal e o Jaime agora, hein? Portugal e o Jaime tem uma história anterior que foi o seguinte. O Dr. Levi Hall, que é um cirurgião bucomaxilofacial, se embrenhou a Portugal. Conheceu umas pessoas, foi lá fazer uma cirurgia complicadíssima lá num conhecido nosso. Chegou lá, ele conheceu outras pessoas que o levaram ao Porto. E lá no Porto, essas pessoas depois vieram aqui, me conheceram. E eu, na outra viagem, vou com o Levi para o Porto, aprender a fazer polvo, aprender a fazer camarão e aprender a fazer doce. E o Levi foi para as cirurgias dele e eu fui me embrenhando por Portugal. Conheci a galera do vinho, conheci Douro, conheci Alentejo, conheci todos esses lugares, Setúbal e região. E fiz um mundo de amizades lá, que eu te digo uma coisa que hoje devo muito a Portugal. Fui condecorado lá como personalidade da enogastronomia em 2016. Aí agora é o Jaime atual, que sabe tudo de vinho. Então você foi condecorado lá? Pela revista Wine lá, na essência do vinho, eu fui condecorado lá como personalidade do ano na enogastronomia no ano de 2016, por fazer uma grande representação
em vinhos portugueses, fazer essa gastronomia conectada a Portugal, Florianópolis, Brasil, aparecendo muita coisa, e com certeza a origem disso tudo foi as amizades proporcionadas pelo Levi, que foi o cara que me botou dentro de um avião para mim ir para lá para conhecer toda essa galera. Isso foi muito bacana. O que é a relação, né? A amizade, sim, essas inspirações que as amizades fazem com que a gente né, acaba enriquecendo. Mas assim, ó, você tem uma equipe muito grande trabalhando aqui no Nostradamus. Você consegue lidar bem com a equipe também? Você tem um bom relacionamento? Parece que esse Bruno aí trabalha já há algum tempo aqui. Olha a relação sua com o Jonas. Então, como é que você e as relações? Não é fácil, hein? Eu vou te falar que assim, o restaurante hoje, né, a galera que vem é interessante porque eles não vão embora. Então o Maneca foi um dos primeiros a estar aqui comigo há 22 anos. O Maneca, estamos falando ontem de você com um amigo do Clube do Charuto, que inclusive está lá, ele vem toda sexta-feira aí, né? E estamos falando do Maneca, ele tem tudo isso. 22 anos. 22 Fechou anos. O Monte Carlo e o Maneca veio comigo. Fechou. Trouxe o Avelino, trouxe o Fábio, que é o filho do Maneca, e a coisa começou a existir. Isso em 98, 99. Sim, meu Deus. Aí o que aconteceu? Aí um vai trazendo o outro, só que eles não vão embora, vão ficando. Então eu acho que essa construção do Nostradamus, ela se dá muito por essa coisa que chega antes do prato, antes da entrada, antes do vinho, antes da bebida, antes de qualquer coisa, que é a gentileza, que é a educação, que é o tete a tete, aquela coisa do sorriso na cara, quero que você volte outras vezes. Então isso é o nosso prato principal. Deixa eu fazer um depoimento aí. Um laboratório nos reuniu no Nostradamus na semana passada, ou retrasada. Sim. Lá recebemos uma espécie de várias ostras, umas brincadeiras de ostras lá, uma sequência de ostras que foi legal. E muita gente, eu já comi muitas ostras porque eu vivo nesse meio, mas assim, me surpreendeu lá algumas brincadeiras. Um dia, eu tô lá em Coqueiros, você fez uma brincadeira, vou mostrar algumas cenas aí para vocês, né? Era época da pandemia ainda, você era de máscara lá, eu sei que eu vou mostrar essas cenas para vocês. E você usou, numa delas lá, você usou nitrogênio, você fez umas brincadeiras. O que é o alquimista, Jaime? O que é isso? Aí é aquele negócio que eu te falei ainda há pouco, a gente vai construir a casa, tem que começar de baixo. Fui para São Paulo um dia, um amigo assim, vamos fazer um curso lá de gastronomia, lá de molecular, vamos usar um nitrogênio, vamos usar uma brincadeira diferente, vamos fazer uma coisa aí para a gente dar uma brincada na cozinha diferente. Aí realmente fui lá, comprei tanque de nitrogênio, aí comprei toda a história e comecei a fazer alguns eventos que traziam para esse modo aí, digamos, de não para sempre, mas para alguns momentos, né? Então eu acho que eu fiz a ostra para você, foi a ostra com areia de aceto balsâmico. Sim, foi areia, você fez. Aceto balsâmico. Fez, né? Isso mesmo. Inclusive eu estou ali com um tanque ali embaixo de nitrogênio ali, e amanhã eu vou ter um evento aqui, e inclusive vai ter o camarão no vapor com areia de aceto balsâmico. Que é outra criação, outra experiência. Pegada, outra experiência. Então, realmente, o que te dá mais prazer nessa vida, Jaime? Porque quem cria um restaurante não sabe que está se metendo. Não é fácil manter um restaurante, lidar com o pessoal e lidar com insumos. Eu sei disso, né, na pele. Eu fui sócio de restaurantes, nunca trabalhei. Sim. Agora, tem uma coisa a minha impressão são aquelas pessoas que querem receber o outro. Aquelas pessoas que são criativas. A questão da comida é uma questão desde a existência humana. O que te dá mais prazer na vida? Olha, todo dia eu digo assim, ó, que eu abro as portas e o que me dá prazer é saber que todo dia eu vou ter uma situação diferente. Eu não vou ter o comodismo, eu não vou ter nada me esperando que vai ser fácil. A começar pelas dificuldades que são todas diferentes de qualquer outra profissão. Então eu digo sempre, eu quero ter todos os problemas do mundo, eu quero ter todas as dificuldades do mundo, mas eu não quero voltar lá para trás, porque o que eu estou fazendo nesse momento, eu estou muito feliz, eu estou muito contente. Então assim, entrar na cozinha, fazer um evento, é um desafio. Vão ser as mesmas pessoas? Vão, mas com certeza os pratos não vão ser iguais.
Então, quer dizer, é esse desafio que me motiva estar de portas abertas todo dia. Hoje eu abri aqui as portas para a galera chegar de manhã, 7 horas da manhã. 7 horas da manhã, sabe o que eu fui fazer? Eu vim abri tudo certinho, bacana, organizei aqui a minha caminha ali. Nós estamos em Ribeirão, hein? É, Ribeirão daí. Organizei a minha cozinha, fiz aqui as minhas vitaminas e voltei, peguei o meu aparelho de solda. Não somos normais. Não. E aí, o aparelho de solda. O aparelho de solda, montei a minha oficina lá e estou fazendo um corrimão para a entrada do empório. Um corrimão meio que, assim, usando forja, usando solda MIG, TIG, usando solda elétrica, todo paramentado para realmente os contaminantes ali são complicados. Então você precisa estar com um grau de segurança bem bacana, né? Bem legal. Ali você não se distrai? Não é o seu lazer? Sim. Ali sair de um métier, cozinha, restaurante, empresa? Eu digo que lá tem 2 estágios. Na hora que começa, eu entro no meu lazer, no meu hobby, e daqui a pouco, determinado 1 hora, 1h30, 2 horas depois, começa a vir o estresse, o barulho, o cansaço. Aí eu digo, é hora de parar e correr, porque aqui agora já deixou de ser o momento. O tempo está maravilhoso, mas quando eu mandei a mensagem para você estava lá em Coqueiros. Coqueiros. Coqueiros é teu também, né? Sim. Então você sai daqui, vai lá, dá apoio lá, volta para cá. Hoje eu resolvi ir almoçar lá, para dar uma olhada como é que estava, tudo legal. Conversei com a nossa super gerente lá, né, a Rose, que é uma pessoa assim conectada com organização, uma pessoa que já teve em outros mundos, né, já morou na Alemanha, uma brasileira que dá aula de alemão na Alemanha porque tem bala na agulha, né, conhecimento de causa. Não vai sair um brasileiro daqui para dar aula lá sem conhecer. Então, assim, uma das pessoas mais organizadas que eu conheci na minha vida é a Rose, está lá em Coqueiros. Certo. Né? Você perguntou ainda há pouco por quê que a minha equipe, se eu me dou bem com a minha equipe, assim, eu adoro a minha equipe. Eu acho que a minha estrutura está dentro da minha equipe. Porque quando eu não estou, raramente eu ouço alguém me trazer alguma coisa assim, ó, isso aqui foi o teu garçom, foi o cara da cozinha, foi no... É raro. Gente, anota aí, que é capaz, desde a época do Exército, que o Jaime vai tirar férias de 30 dias. É capaz que ele consiga. É meio difícil, mas se eu tirar 15 dias, eu acho que já vou estar feliz. Que legal. Então, estamos aqui, ó, o programa De Perto Ninguém é Normal, dentro desse espaço, terapia social, realçando as pessoas. E isso inspira. Conhecer uma pessoa, isso inspira. Não esqueça que nós vivemos num mundo onde a gente transforma o outro em adversário, a gente vê o que o outro pensa diferente e fica insuportável. E de repente, se você se aproxima das pessoas, vê que tem um ser humano, mesmo torcendo para o Palmeiras, ou para o Corinthians, ou para sei lá qual time, isso nos humaniza mais, nos aproxima mais e a vida fica muito mais legal. Porque viver é isso aí, é se relacionar, é sentar numa mesa, é poder conhecer as pessoas, trocar ideias, né? Então, quando um psiquiatra está trabalhando como psicoterapeuta, isso é coisa de hoje, inclusive, Jaime, eu estou lá com um cliente lá e ele falou assim, Marcos, ele está indo muito bem, é um paciente que está indo muito, muito bem. Ele falou assim, Marcos, como é bom conversar. E como ele está tentando fazer uma mudança de planos na vida dele, ele estava chamando essa conversa para inspirar mais, para poder ter segurança. Então, o distanciamento, o isolamento nos quebra. Sim. Mas essa possibilidade da gente conter nossas emoções e valorizar o outro, essa proximidade nos protege. A proximidade nos protege, o isolamento nos quebra. Então, o isolamento pode até ser você segurar suas emoções ou não contar para não prejudicar a tua imagem, para não incomodar o outro e guardar as coisas para si. Isso é um caos para o ser humano. Então, ser humano precisa de relação. Sim. E mesas como essas que você tem aqui, né, no restaurante, nos espaços que você criou, é onde as pessoas têm a oportunidade de se encontrar e viram momentos inesquecíveis. Sim. Qual é a próxima aprontada tua? Porque eu vi que você montou o Empório e você sempre está assim, ó, aprontando contigo mesmo, né? Porque criando desafios. Qual o próximo desafio do Jaime, hein? Olha, eu vou te falar que parece assim que tem uma formiga debaixo do pé e eu digo assim para mim todo dia, o que é que eu vou fazer hoje? E eu sempre tenho um descumprimento comigo. Eu tenho um descumprimento comigo.
preciso descansar, eu preciso dar um tempo, eu preciso me aquietar, mas eu não consigo me aquietar. Então, assim, sempre tem uma coisa que eu acho que eu posso melhorar mais. Cuidado com a aposentadoria, hein? Eu estou aqui me aposentando esse ano, Sim. eu vou completar lá, não sei que idade que eu vou completar, mas eu sei que 23 de novembro eu faço meu aniversário e a contadora falou, você vai se aposentar. Então, eu vou me aposentar da vida? Não. Você nunca se aposentaria da vida, porque você é o criativo. Essa criação, ela tem que estar sempre à nossa disposição. A gente vai ficando com poucas limitações, algumas limitações, quando a gente vai crescendo. Mas que prazer estar aqui, grande Jaime. O prazer é meu, mas eu digo assim, cara, eu quero agora, o meu projeto é tentar comprar uma moto, alguma coisa, tentar pegar uma estrada, porque aí eu estando longe daqui, talvez distante um pouco, eu consiga dar uma descansada, consiga trazer um pouco de lazer, um pouco de coisa, que isso também, para quando você volta, dá uma reorganizada. Então, por isso que as férias, elas fazem parte, a lei protege o trabalhador e faz com que ele pare. Quando ele para, ele recobra a saúde, ele volta melhor para os seus espaços. Agora, depois você pode cortar, se você não quiser, que eu possa revelar. Mas eu estou aqui nessa casa, aqui, ô Rei, mostra ali um violão, você que é músico aí, ó, tem um violão, tem uns bonés aqui, ó, e tem algumas pessoas que fogem dos seus lugares e vêm para cá, e esse é um músico. É o Marcelo Falcão, que vem fugido, né, de vez em quando para poder se inspirar e tal. E outras pessoas que eu conheci, inclusive em Portugal, nós vamos ainda apresentar aí no Psiquiatria Sem Fronteiras, o Luiz que trabalha na Herdade dos Grows, Luiz Duarte. Que adora ficar Ele fica onde quando ele vem? Ficou aqui, local, com meu amigo Lula, eles ficaram aqui nós batemos uns papos, tomamos umas garrafas aqui do Herdade dos Grows, o Reserva 2011, era uma garrafa de uns 2 litros ou 3 litros, um dos vinhos maravilhosos, porque o Luiz Duarte é um dos melhores enólogos que a gente tem. Premiadíssimo lá em Portugal, para não dizer no mundo, né? Então, com certeza, o cara é muito fera. Cara, e além de ser uma pessoa maravilhosa, um cara encantador, tu teve o prazer de conhecê-lo lá, naquele lugar maravilhoso lá, e assim... O Alentejo é demais, mas a Herdade dos Grows é excepcional, foi uma estadia muito legal. E vamos ter uma emissão, vou até convidar você, sobre vinhos. E esse bate-papo vai ser a cabeça do Psiquiatria Sem Fronteiras, e viajando por várias partes do Brasil, né, inclusive em Portugal. Vocês aí, ó, se inscrevam no nosso canal, acionem o sininho, para que vocês sejam lembrados dos nossos programas. Tem uma variedade de programas, né? E o De Perto Ninguém é Normal, eu tive o prazer de estar com meu amigo Jaime. Prazer é meu. Então tá. Ser entrevistado pelo Marcos é muito bom, porque daqui também já sai toda uma consulta, né? Então não é só a entrevista em si. Tá bom. É isso aí, Rei. Obrigado vocês, né, telespectadores. Grande abraço. Até a próxima.